Prisioneiro ou pioneiro? Qual destas duas palavras define melhor a sua postura diante das dificuldades da vida? Na Bíblia Sagrada encontramos a importante promessa de que podemos sim desfrutar de uma alegria plena durante nossa jornada espiritual, durante nossa vida nessa terra. Porém, quando nós olhamos para a complexidade da vida, olhamos para as adversidades que nós enfrentamos, temos às vezes a sensação de que essa promessa é impossível. Porém, nós temos sim uma possibilidade de desfrutar de uma alegria plena. Mas como? Na Epístola aos Filipenses nós encontramos essa resposta. A comunidade dos filipenses está enfrentando diversas situações desfavoráveis. Medo, perseguição, ansiedade, divisões internas, entre outras coisas. Por causa disso, o apóstolo Paulo se lança no desafio de escrever a essa comunidade de fé compartilhando a sua própria experiência. E diante da sua própria experiência de adversidade, Paulo se alegra e convida essa comunidade a se alegrar. Mas qual era a situação do apóstolo Paulo? No capítulo 1 de Filipenses, narra que o apóstolo Paulo enfrentou várias adversidades. Ele era prisioneiro e diante da sua prisão, ele declarou que Cristo era conhecido através do seu testemunho. No versículo 13 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz isso, que até mesmo soldados, oficiais do alto escalão do Império Romano ouviam um testemunho da história de fé do apóstolo Paulo. Então ele foi um pioneiro, porque diante de prisões ele se alegrava, porque Cristo era conhecido. Ele também enfrentou críticos, pessoas que não concordavam com a sua forma de trabalhar, escândalos que aconteciam com falsos pregadores, mas ele se alegrou porque Cristo era pregado. E no versículo número 14, ele diz que mesmo diante de escândalos e de divisões, de tantas críticas, ele se alegrava porque Cristo estava sendo anunciado. E ele também enfrentou uma grande crise. Ele preso, sofrendo, algemas e distante de todos aqueles que ele amava. Era uma grande crise para a sua vida, mas ele se alegrou porque Cristo era engrandecido. No versículo número 18, ele termina dizendo: também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo foi um pioneiro porque ele se alegrou diante das circunstâncias adversas. Ele mesmo prisioneiro, mesmo estando preso, ele se alegrou porque Cristo era conhecido. Mesmo enfrentando críticos, ele se alegrou porque Cristo era pregado. E mesmo diante da crise, ele se alegrou porque Cristo era engrandecido. Mas que alegria é essa? Que força é essa que Paulo tinha para encontrar alegria e também estimular alegria nas pessoas? Bom, essa experiência só se faz possível quando existe uma transformação, o que gera uma nova mentalidade. E Paulo teve essa transformação. E agora Paulo, por causa disso, decide viver para o avanço do Evangelho. E encontramos isso no capítulo 1, versículo 12. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, as prisões, as dificuldades, as crises, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Por isso, a postura de Paulo, diante das situações adversas, é se fazer uma importante pergunta. No meio desta situação, seja ela favorável ou não, como eu posso testemunhar o Evangelho? Como o Evangelho pode avançar através da minha vida, através dessa situação na qual estou passando? Por isso, mesmo na prisão, Paulo não se sente um prisioneiro, mas sim um pioneiro. Ele entende que, preso, ele tem condições de pregar, ele tem condição de levar o Evangelho a lugares e pessoas que talvez jamais ele teria a oportunidade se não fosse nestas condições. Além disso, a sua própria experiência alegra e motiva as pessoas a continuarem na pregação do Evangelho. Portanto, que a nossa experiência de fé nos conduza a uma mentalidade diferenciada. Traga para nós a consciência que nós vivemos e devemos sempre viver para que o Evangelho avance através da nossa vida, independente das situações que estivermos passando. Vivendo assim, certamente a nossa alegria não será jamais roubada, mas nós desfrutaremos sim de uma alegria plena,
porque através da nossa vida o Evangelho estará avançando. Porque o Evangelho avança, estaremos alegres. Portanto, que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho. Bom, gente, esse aqui é o pastor Welfane, meu cunhado, e esse é o nosso primeiro Didaquê especial, com uma participação de um pastor e amigo muito querido. Então quero mais uma vez agradecer a você que tem assistido, acompanhado, dê um like aí, curta, e quero também apresentá-lo a vocês. Quero convidar você a acompanhar também nosso canal Pregações e Estudos Bíblicos, onde temos mensagens, reflexões da Palavra de Deus semanalmente para edificar e abençoar a sua vida.